Pois bem, meus amigos, se não tá fácil para você, imagina para o sapo cachaceiro que desgoverna esse país e terá que enfrentar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cara a cara. Parece que o tal encontro entre o presidente da Banânia e o presidente dos Estados Unidos pode ocorrer agora neste domingo. E justamente em um momento onde Maduro diz que dá até as calcinhas para Trump parar com o que está fazendo na Venezuela, Trump diz que não tem negociação e ainda coloca o presidente da Colômbia na mira. São os amiguinhos do Foro de São Paulo. Talvez aquela química que Lula disse ter com Trump seja, na verdade, uma química radioativa que vai mandar finalmente o Foro de São Paulo pelos ares. Nesse vídeo eu vou trazer também as últimas atualizações sobre o caso Felipe Martins. A Polícia Federal teve a cara de pau de fazer um relatório colocando a culpa no próprio Felipe e mandando investigá-lo. Tem também outras coisinhas interessantes para mostrar no vídeo de hoje, então se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E a gente já começa aqui com o caso super polêmico do Felipe G. Martins, que teve a sua entrada fraudada nos Estados Unidos, porque na minha opinião, na minha humilde opinião, diante de tantos fatores, o nome errado, o número do passaporte que foi roubado, não tem como a pessoa ter simplesmente errado. Então, eu creio que sim, foi uma fraude. A gente viu que na semana passada o Alexandre de Moraes deu um prazo para que a PF explicasse essa história de que Felipe Martins não teria entrado nos Estados Unidos e agora nós temos aqui a Polícia Federal pedindo uma nova investigação e acusando o Felipe Martins de simular a sua entrada nos Estados Unidos. É um negócio tão sem pé nem cabeça que a gente não tem nem muito como comentar por que raios o Felipe ia simular uma entrada nos Estados Unidos, que foi justamente o que fez ele ir parar na cadeia. É um negócio tão louco que fica difícil fazer o comentário. Eu pelo menos, vou ficar acompanhando aqui para ver quando é que finalmente vai sair o nome do bendito que fez essa fraude no registro de entrada do Felipe Martins. Temos o Fux, que ontem pediu revisão do voto. Todo mundo acompanhou, ele foi o único voto divergente. Estava lá o voto de Fux prontinho para que fosse feito, elaborado o texto do acórdão junto com o voto dos outros ministros. Mas ontem o Fux resolveu pedir vista. E aí eu fiquei pensando, né, o que será que está acontecendo? Quando vi esta matéria do Globo aqui, a revisão do voto de Fux na trama golpista e a expectativa dos aliados de Bolsonaro, lendo o texto, eu vi algo que faz bastante sentido. Parece que o Fux, danadinho, pediu esse tempo de vista só para trancar o processo. Porque se ele ficar com esse voto dele todo o prazo, quando ele devolver, não dará mais tempo de elaborar o acórdão e finalmente decretar a prisão do Bolsonaro ainda este ano, como queriam os ministros. E parece que o Fux quer jogar isso para o ano que vem e com essa manobra aqui ele conseguiria. Vamos acompanhar. Outra notícia que saiu ontem, o Boulos entrou no governo do Lula, o que mostra cada vez mais essa radicalização da extrema esquerda no governo do país. Aí, reforma administrativa sofre resistências e a falácia pró-aborto do Barroso, um artigo sensacional da Gazeta do Povo que eu já recomendei diversas vezes. E o Barroso foi jantar com o Lula de novo, ó. Após jantar com Lula, o Barroso embarca no seu retiro para o exterior. Ele continua muito deprimido, ele continua muito chateado e a gente só tem que rir dessa notícia, né?
e o embate para o substituto do Barroso, que é isso que nos interessa agora. A gente está acompanhando aí aqueles 3 nomes desde sempre que são os candidatos, né? O Messias, o Pacheco e o Bruno Dantas. O caso é que o Lula tem o seu preferido, que é o Bessias, uma vez que ele é totalmente esquerdista, petista e revolucionário. Mas os senadores querem o Pacheco. Eu gosto do Pacheco? Não, mas ele é menos pior do que o Messias. E nessa ocasião aqui a gente tem que torcer pela treta e para que seja o menos pior. Porque bom do Lula não sai nada, né, meus amigos? Então tá aqui o Alcolumbre aguarda contato de Lula para tratar de sucessão de Barroso no STF e insiste em apoio a Pacheco. O advogado-geral da União, Jorge Messias, é apontado por integrantes do governo como favorito para a vaga, mas entre a indicação do Lula e a posse no STF, os senadores precisam aprovar. E, meus amigos, vocês conhecem o Alconhonho. Vocês lembram o tanto que ele travou a indicação do Bolsonaro? Ele já recusou os cargos, o Lula ofereceu cargos no Correio para o Alcolumbre ajudar na candidatura do Messias e o Alcolumbre disse não, nós queremos o Pacheco. Eu torço pela treta e para que o Senado imponha aí uma meia derrota para o governo, porque o Pacheco não é, né? É meia derrota. A gente sabe também como é que funciona o Pacheco. E olha só quem eles acionaram para ajudar na campanha aí do Messias pro STF. O André Mendonça, o terrivelmente terrível. André Mendonça é acionado para ajudar Messias a conquistar votos no Senado, porque o Messias é evangélico, o André Mendonça é evangélico, e eles querem a ajuda, botem o seu nariz de palhaço. E agora nós vamos para esse daqui que é realmente o tema quente, né? O que o Trump está fazendo no combate ao Foro de São Paulo. Porque o Trump passou toda a sua campanha falando que iria combater o narcotráfico nos Estados Unidos, e a gente sabe muito bem que quem abastece esse mercado são os países aqui da América Latina, em especial Venezuela e Colômbia, que são as produtoras de coca e que enviam isso para os Estados Unidos. A gente tem acompanhado também diversos barcos de narcotraficantes sendo explodidos em águas internacionais, inclusive um em águas venezuelanas já. O cerco dos Estados Unidos cada vez aperta mais. Maduro totalmente desesperado, dizendo que não quer guerra, que oferece todas as riquezas da Venezuela, e o Trump respondendo que agora já é tarde. Dentro deste contexto, nós teremos a reunião entre Trump e Lula. E por acaso, vocês acham que o Trump não sabe que o chefe do Foro de São Paulo é o Lula, que foi o Lula e o Fidel Castro que fizeram essa organizaçãozinha narcoterrorista? É óbvio que ele sabe. E agora parece que o encontro vai acontecer neste domingo, meus amigos. Reunião entre Lula e Trump já tem data e local para acontecer, pelo menos é o que nos diz a Veja. Fontes da diplomacia brasileira confirmam ao Radar o acerto para que os dois presidentes se encontrem na Ásia neste domingo. Eu já falei para vocês, quero a transmissão e se botar a Janja junto vai ser uma loucura. Enquanto isso, o que o Trump está fazendo? Diz aqui a manchete do Globo. Doutrina Monroe 2.0. Após Venezuela, Estados Unidos... Olha como a Globo é safada. Estados Unidos ameaçam Colômbia e aprofundam tensão na América Latina. Não foi o Petro que no evento da ONU pegou um microfone e nos Estados Unidos, em Nova York, subiu no carro de som e incitou as Forças Armadas norte-americanas a não obedecerem o presidente. Isso não tem problema. Quem está atacando é o Trump. Lembrando que Petro já disse com todas as letras na Assembleia Geral da ONU que ele quer a legalização da cocaína. É desse tipo de pessoa que estamos falando. Segue aqui dizendo, rompante de Trump,
O Petro em cima do caminhão de som no país dos outros, mandando o exército não obedecer o presidente, não é rompante. O rompante é o do Trump, que achou isso um absurdo. Contra Petro, acontece em um momento em que Washington faz a maior mobilização de ativos militares na região do Caribe desde o final dos anos 80. Meus amigos, isso daqui é muito grande, paralela a tudo que está acontecendo no Brasil. Isso daqui deixa a coisa ainda mais profunda, principalmente quando a gente faz as ligações entre tudo isso e o Hugo Carvajal, o El Pollo, que eu já falei para vocês, foi preso na Espanha, extraditado para os Estados Unidos. Ele era o chefe da inteligência da Venezuela, homem de confiança, vivia perto do Maduro e negociou a delação premiada lá nos Estados Unidos. E o Ivan Kleber nos traz a notícia de que a justiça americana deve adiar de 29 de outubro, que seria agora, para 19 de novembro, o julgamento do Carvajal. Isso significa que Carvajal está colaborando com as autoridades americanas em uma escala maior que o divulgado até o momento. E vale lembrar aqui que entre as coisas que o Hugo Carvajal tem conhecimento e está delatando, está o financiamento dessas narcoditaduras à campanha dos petistas. E aqui no Brasil, partido que recebe dinheiro internacional tem que perder o registro, porque isso é ilegal. Então, mais do que nunca, a gente já há algum tempo atrás falou sobre a necessidade de acabar com esse partido danoso que é o PT, mas na época o movimento era somente interno, era a gente aqui contra esse sistema e realmente aqui no Brasil a gente já não tem força suficiente sozinhos para fazer essa movimentação. Mas quando a gente coloca o presidente dos Estados Unidos na jogada, e obviamente, gente, o Foro de São Paulo, Venezuela, Colômbia, vocês acham que o Trump iria querer acabar com o narcotráfico nesses países e ia fechar os olhos porque está acontecendo no Brasil, sendo que eles já pediram que o governo brasileiro classificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? É óbvio que essa movimentação tem o Brasil no tabuleiro do jogo. Essa delação do Hugo Carvajal é nitroglicerina pura e nem mesmo a mídia passapanista do Brasil vai conseguir segurar esse escândalo internacional gigantesco. E isso aqui é uma bomba no colo do Lula. Por isso que o Lula está tão desesperado, subindo no palanque dia sim, dia não, para proferir as suas bravatas contra o Trump. Lula repete que Brasil não cedeu a Trump antes de possível reunião na Ásia. Na próxima semana, os presidentes vão participar de um encontro na Malásia e a reunião tem sido articulada há semanas por integrantes dos dois países. Lembrando aqui que a negociação com o Brasil é de fato política, por isso que o Marco Rubio está à frente delas, como eu já comentei com vocês em outros vídeos. Agora vamos para as movimentações de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos. Eu trago inicialmente essa matéria aqui do Globo. Nome para enfrentar Lula foi tema central na conversa de Flávio e Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu não tenho informação privilegiada, mas eu acho na minha cabeça que a eleição de 2026 sim está no foco dos norte-americanos por diversos fatores que não são os mesmos interesses que os nossos, mas que nesse momento convergem, já falei para vocês. E o Eduardo Bolsonaro tem se mostrado um nome, uma ótima opção para concorrer à presidência. Mas a gente sabe que na ditadura brasileira, assim como na Nicarágua, na Venezuela ou em qualquer outra ditadura socialista, eles simplesmente tiram os adversários da corrida, né? Inventam um pretexto para deixar inelegível. Foi o que fizeram com o Bolsonaro, é o que estão fazendo com o Eduardo Bolsonaro. Então, eles conversaram a respeito disso e o Eduardo continua com a sua posição. Eu concordo, estou com ele, de que ele só irá abrir mão de concorrer à presidência se for pelo Bolsonaro, pelo Flávio Bolsonaro ou pelo Carlos Bolsonaro.
E eu acho essa uma ótima postura. O sistema está desesperado e é por isso que eu gosto. E aí saiu também uma matéria no Metrópolis que já fala diferente, ó. A segunda missão de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, além de acalmar Eduardo. Quem é que quer acalmar Eduardo? Galerinha do Centrão. Então, assim, suponho que a fonte do Igor Gadelha deve ter sido essa galerinha do Centrão. Nossa, tem até uma esperteza, assim, impressionante, né? Senador Flávio Bolsonaro esteve na semana passada nos Estados Unidos, onde encontrou o irmão. Aí aqui tá dizendo que a missão do Flávio seria, além de acalmar o Eduardo Bolsonaro, se informar sobre a aproximação entre Trump e Lula. Gente, sério, é sério. Vocês acham que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, estão com medo mesmo de que o Lula tenha ficado amigo do Trump? Óbvio que não, né? É óbvio que isso aqui vem daquela mente tacanha da galerinha do Centrão, tanto é que o próprio Paulo Figueiredo vai aqui desmentir na sua rede social. Matéria errada do início ao fim. É porque não tem pé nem cabeça mesmo, né? Repórter que recebeu informação de fonte terciária. Eu estava lá, então Paulo Figueiredo participou. Nem Flávio tentou acalmar Eduardo, nem veio saber sobre Lula e Trump, porque já estava informado sobre o assunto. Óbvio, óbvio. Mas às vezes aqui no Brasil a gente tem que dizer o óbvio. Parece que tá rolando uma negociação do Centrão, aí eles colocam o nome do Bolsonaro aqui, mas eu não sei, porque o Bolsonaro está incomunicável, a gente não tem como checar. Mas o Globo tá dizendo que Bolsonaro e Valdemar, eu acho que mais da parte do Valdemar e do Centrão, tá? Buscam destravar a redução de penas do 8 de janeiro e articulam ofensivas sobre orçamento em ano eleitoral. Então, a oposição está se organizando para barrar pautas econômicas que seriam importantes para o governo, o que eu apoio. Agora, com relação a destravar a redução de penas, já falei para vocês. A urgência foi aprovada para uma anistia. Redução de penas não é anistia e isso é um golpe. Um golpe, inclusive, para enfraquecer o movimento, porque eles sabem que eles não vão conseguir travar a anistia para sempre. Então, eles precisam fazer alguma coisa para que isso seja desmobilizado e enfraqueça, inclusive, a credibilidade de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, né? Porque daí o governo americano vai dizer, tá, mas vocês estão colaborando aí, né? Estão aceitando, estão colaborando com o regime. Então, espero que os parlamentares que foram eleitos pela direita percebam este golpe e não aceitem esse negócio de dosimetria. O que o Brasil precisa para ser pacificado é uma anistia ampla, geral e irrestrita. E o próprio fato da gente estar pedindo uma anistia já é uma concessão que a oposição faz, porque são pessoas inocentes que deveriam ter os seus processos anulados, porque aquilo é uma aberração jurídica do início ao fim. Mas a anistia ampla, geral e restrita já resolve o problema do Brasil. E para finalizar, gente, vamos falar sobre feminismo. Faz tempo que eu não falo sobre feminismo aqui no canal. Eu peguei esse vídeo aqui, ó, perfil Thalita, mulher patriota, tá aí, @ para vocês seguirem ela no X. Ela postou um vídeo das feministas da MTV problematizando brincadeirinha de casal. Presta atenção. Vocês viram recentemente uma trend que estava rolando da menina correndo do namorado, dando um tempo de vantagem para ele persegui-la e ele corria atrás dela e eventualmente era para ver se conseguiriam alcançar com alguma vantagem. Eu fiquei horrorizada. Eu não quero que o meu namorado saiba se ele consegue me alcançar ou não. Mas ainda numa sociedade com tanta violência que a gente é ensinada a tentar não andar sozinha na rua e se andar sozinha, acelerar o passo. E aí ainda cola uma trend que é pra ver se a gente consegue fugir. Meu Deus do céu, em primeiro lugar, devido à sua compleição física, a primeira aqui, a primeira moça que tava comentando, eu acho, chuto que o teu namorado vai te alcançar rápido, porque não deve correr muito, né? Uma brincadeira de casal divertida que essas feministas invejosas ficam problematizando porque elas não têm mais nada o que fazer. Na verdade, o feminismo é um movimento que odeia as mulheres e quer ver as mulheres cada vez mais infelizes. Agora, problematizar até a brincadeira de casal é um negócio que é muito ridículo, né? Como é que tem gente que ainda cai nesse papinho de feminista?
Bom, meus amigos, as novidades de hoje que eu tenho pra vocês são essas, e agora eu quero saber o que vocês acharam. Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.